mesclando um pouco de transpessoal com um pouco de neurociência, tá? Amanhã a gente vai ter umas coisas mais práticas, embora nós vamos trabalhar também com coisas de neurociência bastante. Mas a Márcia vai falar agora com a modulação do sistema imunológico, avanços e aplicações, tá certo? A Márcia aliás, ela é presidente da Associação da SOIMERG, da Sociedade de Hipnose do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Hipnose também ela foi, a sociedade também, a gente ainda não sabe como é que anda isso, a Célia está reorganizando, mas, na realidade, a Márcia é uma das... Vocês vejam que, quando a gente fala Hypnomind Summit, esse summit quer dizer líderes. Então, nós temos... Se vocês forem olhar, nós temos aqui dentro vários líderes das suas regiões, vários líderes dentro das suas áreas, tá certo? E a Márcia, com certeza, é uma das líderes, junto com o Cabral, com a Célia e com uma série de outras pessoas, lá no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer antecipadamente e vou passar a palavra para você, Márcia. Antes de começarmos, a gente tem que quebrar um estado. Por que motivo? Né? A palestra do doutor Idalino foi excelente, mas deixou algumas pessoas meio em transe. E eu preciso que todo mundo esteja aqui, entendeu? No aqui e agora. Com uma única palavra, a gente vai começar o eu sou. Eu sou o quê? Elizabeth. Eu sou? Estudante. Eu sou? Aprendiz. Eu sou? Feliz. Eu sou? Eu sou? Eu sou meio louco. Ele já usou duas. Eu sou? Mariana. Eu sou? Luz. Eu Sou. sou. Uma só. Eu sou? Fabi. Eu sou? Karen. Eu sou? Eu sou? Psicóloga. Eu sou? Idalino. Eu sou? Eu sou? Vânia. Eu sou? Doriélio. Mônica. Eu sou o I. João Jorge. Epa! Tá aqui. Eu sou? Ruth. Eu sou? Adair. Eu sou? Eu. Eu sou? Curioso. Eu sou? Agitada. Eu sou? Aprendiz. Eu sou? Astir. Eu sou? Curiosa. Eu sou? Edna. Eu sou? Rosa. Faltou aquele pedacinho ali. Todo mundo tem que acordar. Eu sou? Maria Regina. Eu sou? Ivone. Eu sou? Único. Eu sou? Energia. Eu sou? Curiosa. Curiosa. Por que eu comecei falando o eu sou? Porque conforme eu vou ecoando o eu sou, tá? E a gente trabalha isso com o cliente, ele tem que voltar para ele. Se ele estava em algum outro estado, tá? Você tem que dizer quem é que eu sou. É só o meu nome? É uma emoção? E com isso vocês retornam. Podemos começar? Ótimo. Dalino, você quer saber mesmo depois daquilo que você fez? Daquele Dalino? Sei que eu sou bonita e gostosa. Isso é que importa, né? Esse trabalho é uma pesquisa. Eu vou apresentar um pedaço só, que está sendo realizado com um médico dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele me procurou enquanto o Dr. Gerald Epstein ainda era vivo. Porque eu trouxe, durante vários anos, o Dr. Gerald Epstein para o Brasil. E ele sempre trabalhou com imagens que curam. E
eu e o doutor Diário de Epstein, a gente tinha uma briga só nossa, que quase ninguém sabia. Ele dizia, imagens que curam não é hipnose. E eu disse, é hipnose. É um nome que o senhor criou, entendeu? Mas é hipnose. Quando começou a falar dessa pesquisa, ele já estava muito doente, ele já faleceu, né? Ele falou, procura a Márcia. Porque deixa ela te mostrar se é hipnose ou não. E tudo começou da seguinte forma. Teve um trabalho nos Estados Unidos que a gente queria mostrar para as pessoas o que o Idalino falou. E nós pegamos 2 pessoas, uma dona de casa, levamos ela para o estádio para ela jogar basquete. Ela disse, eu nunca joguei basquete. A gente disse, tudo bem, é isso que a gente quer mesmo. Uma pessoa que nunca jogou basquete. Vendamos ela, só que o estádio inteiro sabia o que era para fazer, menos ela. E ela só tinha que jogar a bola para acertar a cesta. Ela nunca jogou. E ele chegou e falou assim, eu vou te ajudar. E ela disse, então tá bom, mas eu nem sei como é que eu faço isso. Se eu enxergando, eu não vou acertar. De venda, cada vez que ela jogava a bola, todo mundo... Ela, eu acertei? Ele disse sim. Acertou nada. Segunda vez, ele disse, vou te ajudar de novo. Jogou. Todo mundo... Ela disse, eu sou boa nisso. Ele disse, é mesmo. Nem a gente estava esperando por isso. Agora eu não vou te ajudar mais. Ela jogou de novo. Todo mundo... E aí ela já dançando, fazendo festinha, entendeu? Toda poderosa. Ela jogou mais 2 vezes. Ela não acertava, tá? E todo mundo gritando, ovacionando ela. Ele disse, agora você é tão boa que a gente vai tirar a venda. E você vai ver o resultado. Aí ela, já com a bolinha assim, joga. Ela acertou. Acertou a primeira, acertou a segunda e acertou a terceira. Numa pesquisa, você tem que ter o outro para fazer o contraponto. Porque, senão, não é uma pesquisa. Tá? Pegamos um garoto de rua que jogava basquete. E, de olhos, assim, está vendado, você consegue acertar? Ele disse, sim, com certeza. Pegou a bola, todo mundo, Pegou a bola, Podemos te vender agora? Sim. Vendou. Ele pegou a bola do tipo, sem fazer isso, eu estou na posição certa. Jogou a bola, todo mundo, Aí ele, errei? Todo mundo, sim. Me coloca de frente. Aí ele, tá bom, estou te colocando de frente. Ele jogou, todo mundo, ele, eu estou errando. Você está errando. De novo, ele disse, deixa eu tirar essa venda. Essa venda está me atrapalhando. Tira a venda. Agora vocês vão ver só. Jogou, ele errou. Jogou, errou. Porque, na realidade, Dalino, o nosso cérebro ele é burro. Ele é burro. Ele pega o comando que ele vai escutando, que vai sendo repetido. Tá? Então, quando o Dalino fala de utilizar, entendeu? Essa outra pessoa para a conversa do inconsciente, na cabeça do cérebro, ele não está conversando com o terapeuta. Você está enganando o cérebro. Quando a gente parte para esse trabalho que eu fiz, tá? A gente tem que enganar o cérebro. Por quê? Ele criou a doença e a gente tem que desfazer a doença.
E como é que a gente desfaz? Enganando ele. Enganando ele com o quê? Aí vocês vão ver. Algumas técnicas, mas a principal, que me foi pedida, e a gente usa muito pouco, é auto-hipnose. Por quê? A pessoa tem que ir com dever de casa. A pessoa tem, tipo assim, ela teve alta da terapia. Você tem que dar recursos para ela. Ela tem que ter, tipo isso daqui, ela sai com a bolsinha dela cheia de técnicas, certo? Então, a auto-hipnose, tá? Ela hoje, no mundo inteiro, tá? Ela é utilizada, só que com outros nomes, tá? E quando a gente fala de auto-hipnose, o que acontece? A gente consegue jogar dentro de uma pesquisa. Ela é aceita. A auto-hipnose, ela não é contestada, em momento nenhum. Porque a gente sabe que todo mundo entra em auto-hipnose. Independente de faixa etária, independente de qualquer coisa. Certo? E aí que começa a nossa pesquisa. Ô, Márcia, foi colocado no Instagram essa pesquisa de vocês, porque eu vi o vídeo exatamente disso que você está falando aí, do basquete. Exatamente. Então... Essa parte foi colocada. Essa parte foi colocada. Ah, então tá. Em algum momento A pesquisa toda ainda não foi terminada. Tá? Foi falado do poder da comunicação. Exatamente. Eu falei, cara, eu já vi isso. Isso, foi colocada. Então, hipnose e modulação do sistema imunológico. Gente, a gente está vivendo um momento muito difícil. Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com estatística. Hoje, cada criança que nasce, cada 37 crianças que nascem, a 38ª, ela tem espectro autista. Essa parte imunológica. Vocês repararam que, depois da pandemia, o quanto as pessoas adoeceram e, o pior, morreram? Por quê? Não soubemos, e as pessoas também não sabem, lidar com o sistema imunológico. Saiu uma informação, não sei, aqui em São Paulo, no Rio, que as pessoas que tomaram a vacina de Covid, que ela tinha uma quantidade de mercúrio absurda e que as pessoas estavam adoecendo. Foi o momento de maior boom no hospital, porque todo mundo se achava doente. E aí você vai criando essas doenças. É interessante, eu tive um primo, uma vez, ele ia fazer medicina, a gente disse para ele, por favor, para, você não tem estrutura para isso. Ele foi estudar medicina, aí o professor chegou e falou assim, olha, essa doença é assim, 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 assim. Ele, para, eu estou doente. O senhor não precisa falar mais nada que eu tenho isso. Quando a gente fala de baixa imunológica, a gente volta para o que a Dalina está falando. Tá? Hoje, todos nós, de uma certa forma, estamos falando a mesma coisa, com temas diferentes. Nós estamos falando o tempo todo de quê? De neurônios e espelhos. Tá? O tempo inteiro. Tá? Esse é o grande boom. Por que existem doenças coletivas? A comunicação inconsciente. Como é que a gente pode travar isso? Com técnicas médicas, porque você tem que ter um médico para isso. Algo que o psicólogo, tem amigos meus que dizem assim, a psicologia resolve tudo. Eu disse, não resolve, não. Quando eu tenho dor de dente, eu tenho que ir no dentista. Eu disse, eu não vou ficar assim, olha,
para a dor. Porque até você consegue. É. Mas teve uma aluna nossa que ela fez as técnicas. E ela não falou nada para ninguém. Ela apareceu com um senhor abscesso. Porque ela travou a dor. Mas você não trava a infecção. Quando a gente fala de parte imunológica, a gente está falando de quê? Infecção. É infecção, inflamação. Você está falando o tempo todinho de infecção, de inflamação. Como é que a gente muda isso? Funciona? Está infectado. Foi. Aqui quem sou eu, né? É algo que eu acho importante. Vamos conversar de uma outra parte? Principalmente pessoal da psicologia. Quando você vai em congressos médicos e odontológicos, sempre a pessoa coloca a sua descrição. Nós, psicólogos, somos sempre humildes, colocamos pouquinha coisa. Então, parece que a gente é pequenininho. Ousem, coloquem tudo o que você tem. A gente tem que se mostrar. O psicólogo ele tem que sair do seu consultório, da caixinha. Ele tem que sair. E a gente sai como? Quando você se mostra, quando você ousa. E o mais importante, gente, quando a gente trabalha em equipe. Por que motivo? O psicólogo ele fazer principalmente um doutorado, a área que a gente consegue fazer doutorado hoje em dia é TCC. Em outra área é muito difícil. Então, quando você faz um trabalho com outro profissional, você consegue sua pontuação. Deixa eu ver. Foi? Foi. O interessante que eu coloquei aqui, vocês podem ver que é uma célula, ela está comendo por trás. Tá? Volta! Eu não pedi para você ir. Como é que volta aqui? Está no formato de vídeo. Hein? Está no formato de vídeo, mas aí ela vai muito rápido. E aqui eu volto atrás? Aí, voltou. Voltou para o início? Ótimo. A hipnose é uma técnica milenar. Todo mundo já sabe. Porque, inclusive, a coisa mais antiga que a gente sabe é que existia, por isso que é hipnos, que é sono, né? Que as pessoas elas iam para uma determinada região, que elas iam ficar lá dormindo, se regenerando. Quando a gente fala de regeneração, a gente fala do quê? De restabelecimento. Qual é o maior problema, hoje em dia, em todas as doenças? Todas. Sim, mas é o estresse. Lembra o que a Célia falou? A gente não fala mais, a gente não sabe mais quem é a gente, não. Então, isso dá estresse. Porque você tem que criar ela. Tá? Você tem que adoecer. Eu estava conversando com a Célia, que eu estou tratando de uma senhora, né? E antitabágico. E ela simplesmente... A gente foi. Hoje ela está fumando 4 cigarros. Ela olhou assim para a minha cara e falou assim, vamos parar por aí? Aí eu disse assim, por quê? Eu quero continuar fumando 4 cigarros. Eu não tenho esse direito? Eu disse, você tem esse direito, sim. Só que a gente tem um outro problema. Aí ela disse, qual é o outro problema? Você veio fazer um tratamento porque você vai fazer uma cirurgia. Ah, é. Eu disse, e aí? Você lembra quando é que está marcada a cirurgia? Eu disse, estou lembrada. Tal data. Tá, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 2 cigarros e vou partir ao meio.
como se fosse 4. Porque aí o resultado vai sair bom para que eu possa fazer a cirurgia. Eu está. Acabou a cirurgia, eu volto para os 4, tá? O que você fala para uma pessoa dessas? Programada já. Ela está programada. E a programação dela diz o quê? Aqui, para. A gente tem que perguntar, né, se ele está preparado para abrir mão daquilo que o adoece. Muitas vezes ele não está. E eu vou te falar uma coisa pior ainda. Posso? Demos uma aula e fui até um médico. Ele chegou em casa e ele disse: a minha avó anda de cadeira de roda, mas eu acho que ela não anda nada. Ela manipula a família toda com isso. Ele: vó, vou fazer um negócio em você maravilhoso. Aí a avó: pode fazer, meu filho. Fez. E simplesmente ele deu o comando: levante. E ela levantou. E aí ele tirou ela do transe. Você está vendo como você é safada? Você está em pé. Ela olhou para a cara dele. Ela sentou de novo. E o quadro dela piorou. O cuidado que a gente tem que ter. Porque a doença, ela tem um propósito. Que a gente não entende esse propósito. Tá? Até essa parte imunológica. Que é reumatismo, tudo isso. O corpo fala. E o corpo ele dá uma resposta do que está acontecendo agora. Voltando. Então, essa técnica milenar, ela tem esse objetivo, né? Para você trabalhar, fumar, perder peso, lidar com o estresse. Mas vocês reparam, a gente vai e volta, e a gente sempre fala do estresse. O estresse está sempre presente. Parte dentária. Vocês repararam as pessoas que vão trincando os dentes com bruxismo? O estresse que aquela pessoa tem? Continuando. No entanto, nos últimos anos, os pesquisadores têm descoberto que a hipnose pode também ser uma ferramenta eficaz na modulação do sistema imunológico. Ele é responsável por proteger o nosso corpo contra doenças e infecções, mas ele também pode ser afetado por diversos fatores: estresse, falta de sono e dieta inadequada. Você tem que saber como é que está esse triângulo na vida da pessoa. O Osmar sabe, minha mãe faleceu há 1 mês e meio, e ela, à noite, eu tinha que virar ela de 1 em 1 hora. 1 em 1 hora. Então, quando eu estava dormindo, eu acordava. Dormindo e acordava. Hoje, a Célia riu de mim até, quando eu disse: Célia, estou dormindo 3 horas direto. A Célia: 3 horas. Eu disse: Célia, está voltando ao normal. Com isso, eu tenho que me cuidar muito mais. Como eu estou descompensada no sono, eu me compensei aonde? Na alimentação. Conforme eu vou me equilibrando na alimentação, o meu mundo vai voltando ao normal. O meu estresse foi embora? Olha, não conheço ninguém que não tem estresse. Só que alguém coloca que existe um estresse bom, né? E um estresse que não é tão bom, porque o estresse também ele faz com que você vá à frente, que você faça, que você produza. Estudos têm mostrado que a hipnose pode ajudar a modular a resposta imunológica do corpo, aumentando a produção de células imunológicas e diminuindo a inflamação. O trabalho que o João Jorge apresenta, ele é um bom trabalho que vem mostrando que você consegue ressignificar isso. Por quê? Você volta a conhecer o seu corpo, você volta a se estabilizar, tá? E quando você se estabiliza, o que acontece?
você volta ao normal. Fazendo esse trabalho com essa pessoa, ele, americano, vocês sabem como é. A gente trocava a bolinha, ele dizia assim, mas fica claro que você não é médica, tá? Eu disse, se eu quisesse, eu poderia ter sido. Eu não fui porque eu não quis. Porque a gente tem que falar isso. A gente é, por opção, psicólogo. É uma opção de vida nossa. Né? E a gente vai somar. Assim como eu somo ao trabalho dele, ele pode somar ao meu. E a gente pode caminhar juntos. Vai. Gente, eu não sou Uri Geller, não, mas com vontade de dizer, funciona. Volta. Volta. Espera. Sim. E aí a gente faz o quê? Ah, então você aperta. É mole isso. Ele afeta o meu sistema imunológico. Ô, Michel, o que é isso? Você quer afetar meu sistema imunológico? É o seu co-terapeuta. Hein? Por que ser igual se a gente pode ser diferente? Volta. Vamos embora, Michel. Para frente. Não, isso aí eu já falei. Esse aqui. Uma das maneiras como a hipnose pode influenciar o sistema nervoso é através da redução do estresse. O estresse crônico ele pode suprimir a função imunológica e tornar o organismo mais suscetível à doença. Quanto maior o seu estresse, mais você adoece. Fica aqui. Vocês já repararam que uma pessoa que trabalha muito, trabalhou 3, 4 anos direto, e ela entra de férias e ela adoece? Porque é o momento. Ela está com estresse, Quando ela dá aquela parada, vem tudo. Ela fica resfriada, ela sente dor nas costas, ela sente aqui, sabe? E ela pergunta, por que eu tirei férias, né? A pergunta não é essa. É por que eu não tirei antes férias para regular, entendeu? Todo o meu sistema imunológico. A hipnose ela pode ajudar a reduzir os níveis de estresse, induzindo um estado de relaxamento profundo e promovendo a liberação de hormônios que fortalecem o sistema imunológico. Isso é legal. Mas se eu trabalho em um ambiente tóxico? Se eu trabalho num ambiente tóxico, o que acontece? Adoece. Porque todo dia eu fico pensando, amanhã eu vou voltar. Amanhã eu vou voltar. Amanhã eu vou voltar. O que você está mandando para o corpo? Para que eu não volte, eu tenho que adoecer. E eu tenho que adoecer de ficar ruim só um dia? Não, Tirar licença. Tirar uma licença bonita, gostosa, que as pessoas não sabem direito, entendeu? O que está acontecendo, né? Ela abaixa toda a parte imunológica dela, para que ela consiga isso. E ela vai jurar para você que ela não fez nada disso, porque é o famoso inconsciente. O inconsciente está dizendo para ela, pare, enquanto o consciente dela diz, você dá conta, você é forte. Porque não é isso que a gente fala para todo mundo? Força! Você começa, consegue. Só que o inconsciente está dizendo assim, para, por favor, você não dá conta de nada. Né? Então, fica essa luta constante. E quem sofre é o sistema imunológico. Além disso, a hipnose também pode ser utilizada para sugerir ao subconsciente, aqui é subconsciente mesmo, tá? Que é o que fica no meio entre os dois. A produção de células imunológicas específicas, fortalecendo assim a resposta do sistema imunológico a agentes patogênicos
Estudos têm mostrado que a hipnose ela pode aumentar a produção de células T, que desempenham um papel crucial na resposta da imunidade do organismo. Quando você trabalha nas células T, você volta a ser o que você era, ou um pouco mais. Vocês estão reparando que, a princípio, a gente pode estar falando de medicina, mas a gente está falando o tempo todinho de psicologia? O quanto o psicólogo ele pode entrar numa área médica e fazer um trabalho diferenciado? O quanto ele pode trabalhar em equipe? Porque a proposta é a gente pensar em equipe. Eu estou falando, desde o início, hoje, trabalho em equipe. Porque, quando a gente soma, todo mundo cresce. Tá? Michel... Idalino, meu ego auxiliar. Exato, olha, eu estou contratando o Michel para fazer o trabalho. A gente só falta saber quem vai ser a terceira pessoa. Com a ressonância. Ó, já tem Michel está em sintonia. Outro aspecto importante da hipnose na modulação imunológica é a sua capacidade de promover a regulação das respostas inflamatórias do corpo. Vocês repararam que eu estou sempre falando de imunologia, inflamação, sabe? Inflamação e imunologia. E aí fica uma pergunta. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha aqui? Exato. E depois os dois ficam de mãozinha dada, né? É o namoro que o Idalino quer, o triângulo amoroso dele, né? Só que aqui a gente tem um namoro a dois. Eu não sou tão avançado igual o Idalino. É uma resposta defensiva. É uma resposta defensiva e é uma resposta que o organismo te dá de que ele não está bem. Não estou bem. Tá? Esse caso aqui, o Idalino está falando de causa. Eu estou falando de consequência. O Idalino está falando da raiz. Eu estou falando do quê? Dos galhos, que são vistos. Né? A gente está falando a mesma coisa, mas de partes da árvore diferentes. Voltando. A hipnose pode ser eficaz na redução das respostas inflamatórias, através da regulação de marcadores inflamatórios, como citocinas, e da diminuição da liberação do cortisol, o hormônio do estresse que pode aumentar a inflamação. Dessa forma, a hipnose pode ajudar a equilibrar o sistema imunológico, promovendo uma resposta saudável às agressões externas. Antes de você se agredir internamente, você se agrediu externamente. Tá? Eu não posso falar, porque a gente já está em equilíbrio. Você gostou? Ó, Idalino, a gente está fazendo um trabalho bom, os dois? Com certeza, ressonância aqui. Ressonância, tá? Então tá bom. É importante ressaltar que a hipnose na modulação imunológica, tá? Aqui ela repetiu 2 vezes, é a sua capacidade de promover... Já foi, gente. Já foi esse. Vale citar que a hipnose na modulação imunológica ainda é um campo em desenvolvimento. Tá? Porque a gente está falando da hipnose médica. A gente não está falando da hipnose terapêutica. Tá? Esse trabalho é de hipnose médica, não é hipnose terapêutica. Eu não estou falando de terapia. Tá? É um campo em desenvolvimento e que mais pesquisas são necessárias para entender melhor os mecanismos exatos pelos quais a hipnose afeta o sistema imunológico. Fora isso, algo muito importante. Quando a gente vai estudar a hipnose médica, tá? Os nossos conhecimentos da faculdade deixam a desejar. A gente tem que estudar um pouco a mais. A gente tem que saber mais o que a Célia fala o tempo todo de fisiologia.
Porque quando você sabe a fisiologia, você sabe aonde atacar. Se você não entende de fisiologia, você vai atacar como? Vai dizer assim, e agora entre em contato com a sua parte sadia para que ela atue na parte doente. Ponto. Sabe? E vai com Deus, do tipo assim, não. Gente, uma coisa que é muito importante, se conectando com a aula lá atrás, que a gente falou do TDAH. Foco. Foco. Se a gente não tiver o foco, a gente se perde. A gente dá mensagens muito genéricas. E o cérebro não entende. Tá? Aquilo que o Erickson falava muito, o famoso yes set, no set. Tá? Quando você fala 3 vezes, seu nome é fulana, você está de blusa rosa, você está de salto alto, a pessoa, sim, sim, sim. E agora você concorda em entrar em transe? Sim. É o yes set. E o no set, poucas pessoas sabem usar direito. Por quê? O no set, ele é o quê? A gente tem que criar para destruir. Então, muitas das vezes, exemplo. Vocês estão vendo a cor da roupa, da minha roupa? Vocês não vão me ver nunca de verde, porque nem roupa verde eu uso, tá? Eu não gosto de verduras. Não gosto. Está direito? Verduras, berinjela, é legume. Ela está querendo me confundir, Osmar. Ela quebra o padrão. Berinjela, qual é a cor da berinjela? Exatamente. Mas eu não estou de verde. Não. Berinjela é verdura? Não. É legume. Então, o que acontece? Se eu quero introduzir numa pessoa legumes ou verduras, quando você vai com o yes set é muito mais difícil, tá? Quando você vai com o no set é mais fácil. Você não precisa comer legumes. Ela tem que se imaginar comendo legumes para depois destruir isso. Você não precisa se imaginar comendo uma berinjela. Tá? E aí, tanto você cria o choque do não, porque antes de você destruir, você tem que construir, você tem um bom resultado. Michel, nossa conexão, não esquece. Ah, só tem um problema. Se alguém for pagar, é o Instituto do Idalino, tá? Pera, volta. No entanto, os resultados obtidos até agora são promissores e indicam que a hipnose pode ser uma abordagem complementar. Por que eu tive que colocar uma abordagem complementar, tá? E não uma abordagem principal? Porque a gente precisa fazer mais pesquisas com a hipnose para a gente tirar ela desse campo aqui de complementar. Só através de pesquisas, de artigos, é que a gente consegue tirá-la daqui. Senão, ela vai ficar sempre. Para promover a saúde imunológica. Além disso, a hipnose também pode ser usada em conjunto com outras práticas de promoção da saúde. Aquilo que eu falei desde o início. Trabalho multidisciplinar. Trabalhar com nutricionista ou nutrólogo, tá? Para poder regularizar isso. Trabalhar a prática regular de exercício, que, por sinal, eu falo para os meus clientes, você tem que se exercitar, você tem que fazer tudo. Aí eles viram para mim, e você? Eu faço outro tipo de exercício. Você não se preocupa, né? Porque o cliente quer saber de você também. O que você faz, porque, vem cá, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço?
Não pode. Trabalhar a qualidade do sono para fortalecer ainda mais o sistema imunológico. Gente, uma coisa muito interessante, eu tenho um amigo que ele tem um local desses de sono, uma clínica do sono. E ele disse, Márcia, quando as pessoas vão fazer o exame, elas não têm noção que elas não conseguem entrar quase em sono profundo. Elas entram e elas saem com muita facilidade. E, por isso, elas ficam muito cansadas. Estou dando até piscadinha para ele. Técnicas de hipnose. Quando a gente fala das técnicas de hipnose, a principal, para você trabalhar com saúde, eu não gosto de falar doença, com a saúde, é a visualização. Tá? Por que a visualização? Alguém falou da PNL aí, e um grande profissional que trabalhava com a PNL, ele descobriu, há mais de 30 anos atrás, que a mãe dele estava com câncer. E aquilo chocou ele, porque ele trabalhava com todo mundo, e a mãe dele com câncer. Aí ele virou para o médico e falou assim, olha, eu vou usar as técnicas com ela. E aí ele criou uma técnica de visualização para trabalhar o câncer dela. Todo dia, quando ela ia dormir, ele dizia, mãe, lembra que você sempre mandava a gente contar carneirinho? Ela disse, sim. Mas você nunca mandou o carneirinho comer. Vamos hoje mandar o carneirinho comer? Ela disse, como assim? Fala para ele ir para dentro de você e ir comendo essas células defeituosas. E aí, no dia seguinte, ele falava assim, eles se alimentaram bem? Ela disse, eu estou até com fome, eu acho que comeram até demais. E ele foi trabalhando com isso. Ela visualizando, tá, aquilo que ela acreditava, porque um exemplo que eu dou para vocês. Se eu pegar um cliente aqui e falar, imagina, entendeu? Uma ovelhinha, ou não sei o quê, comendo. A pessoa não tem experiência com isso. Todas as técnicas a gente tem que adaptar, em fundamental, para o nosso cliente, para a realidade daquele cliente. Certo? Sempre. Então, aqui a gente colocou, essa pessoa, terminando a história, ela viveu muitos anos, essa senhora, até que um dia, eu não sei até hoje por quê, mas americano gosta de ler obituário, gente. Saber quem morreu ou não. Não sei por quê. Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, não tem esse hábito, né? E ela disse, meu filho, olha aqui, esse não era aquele médico, ele morreu. Você pode se informar por que ele morreu? Aí ele disse, vou ver, mãe. Aí o filho voltou. Ele se suicidou, na realidade, porque ele estava com câncer e ele não queria passar por aquilo que os clientes dele passaram. E ele, com muito tato, ele falou para a mãe, sem saber qual era o tipo de reação, a mãe dele, por que ele não te procurou? Você ia curar ele. Eu ia emprestar as minhas ovelhinhas para poder comer as células dele doentes também. E ele disse assim, como é que ela ressignificou tão rápido isso? Tá? Aqui é mostrando a visualização, pedindo para a pessoa fechar os olhos e visualizar seu sistema imunológico como um exército de soldados fortes e saudáveis, pronto para combater qualquer invasor. Peço-lhes para imaginar as células de defesa do corpo se multiplicando e se fortalecendo. Vocês já repararam que a gente, o tempo todinho, quando fala de hipnose, a gente pede, feche, entendeu? Os seus olhos. Não precisa, tá? Não precisa. Só tem uma coisa. Quando a pessoa ela fica de olhos abertos, o que você tem que ter? Uma voz mais monótona, mais, sabe, pausada, e repetir a mesma coisa. E vou dar um bizu para vocês. Esse daí vocês podem escrever que dá certo. O cérebro entende, isso daí foi estudado. Você pode
Você está dando autorização para o cérebro. Ele precisa, às vezes, disso. Você pode imaginar, você pode sentir, você pode se transformar. Porque, muitas das vezes, aquela pessoa está precisando que alguém autorize ela. E ela nunca tem autorização. E esse pode, quando vocês começarem a usar, vocês vão ver como é que ele é transformador. Tá? E aí, multiplicando, se fortalecendo. A pessoa não precisa ficar de olhos fechados. E tem pessoas, inclusive, que nem fecham. Porque elas acham que isso é uma forma delas se defenderem, tá? Do tipo assim, ó, vou ficar de olhinho aberto, né? Porque simplesmente eu não vou entrar em hipnose. E ela já entrou há 500 anos. Michel Mabel, técnicas práticas de hipnose. Sugestões positivas. A psicologia positiva, tá? Ela veio com tudo. Por quê? O quanto é importante a gente falar coisas positivas para as pessoas. Gente, eu tenho uma amiga, tá? Vem, que esse vídeo ela não escute nunca. Esse vídeo não vai estar aberto, não, né? Para ela saber. Ela é feia. Ela é feia que dói. Mas muito feia, desde criança. Mas dói. Dói. Se ela entrar aqui, ela entra assim. Eu sou uma princesa, eu sou linda. Vocês estão me olhando por quê? Querem ser igual a mim? Os pais dela sempre disseram, você é linda, você é maravilhosa, você é poderosa, você consegue tudo. Do nosso grupo, a primeira a casar foi ela, tá? Você está entendendo? Porque ela foi treinada como? Ela foi capacitada. Tá? E o que acontece com a gente? A gente não é capacitada. A gente vai pelas nossas musiquinhas infantis, tá? Existe musiquinha mais horrorosa, aquela boi, 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 boi da cara preta. É para dar medo, gente. É. Outra, a canoa virou. Quer dizer, você ainda virou a canoa, meu Deus. Né? Atirei o pau no gato. Quando você vai para os Estados Unidos, as músicas são todas bonitinhas, entendeu? De princesa, de não sei o quê. Estrelinha. A nossa não, é raiz. Você tem que sofrer, né? E a gente tem que começar a dar sugestões positivas ao sistema imunológico, porque assim você torna ele cada vez mais capaz. Exemplo. Há muitos anos atrás apareceu um paciente no meu consultório. Ele disse, Márcia, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu disse assim, por quê? Eu sou um perdedor. Nada dá certo na minha vida. Eu só vou te contar desgraça. Você quer que eu te conte? Eu disse, não. Porque eu vou contar que você é um vencedor. Aí ele disse, essa eu quero escutar. Se eu contar que você é vencedor e provar que você é um vencedor, você topa mudar? Topo, mas eu nem imagino, você não me conhece. Primeira sessão. O que você vai contar? Eu disse, eu vou te contar. E eu sei a tua história. Ele, qual é a minha história? Seu pai e sua mãe estavam naquele famoso rally-rola gostoso. E aí, nisso, entra um bando de esperma. Todo mundo correndo, 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 batendo para entrar, e você lá também. E quem entrou? Foi você. Você foi o vencedor. Aí ele, sem graça. Por quê? Eu não era perdedor sempre, como é que eu consegui isso? Eu disse, porque você conseguiu. Porque dessa vez você correu para ser um vencedor. Vamos trabalhar isso? Aí ele disse, vamos, você mostrou que realmente eu venci em alguma coisa. E aí eu coloquei nele o quê? Uma resposta positiva. Uma resposta que ele podia acreditar nele de novo. E aí ele começou a trazer coisas positivas, tá? Olha, você sabe que uma vez eu ganhei não sei o quê? Você está vendo? Você está vendo? Tá?
E elogiando também. Eu elogio muito meus clientes, tá? Olha, fulana, hoje que blusa bonita, gostei do corte do cabelo, entendeu? Mas também, se eu não gosto, eu não falo. Mentir, não. Não. Uma chegou com o cabelo cortado esquisito, né? Aí ela, oi, tudo bom? Eu disse, tudo bem. Eu disse, gostei muito do cordão. Só do cordão? É, do cordão. Ah, tá. E do cabelo? Eu não disse que eu não gostei. Eu falei, eu prefiro você de cabelo longo. Eu prefiro. Eu não disse se ela ficava bem ou ruim. Aí ela, tem gente que gosta de gente de cabelo comprido. Eu disse, é minha preferência. Ponto, acabou. Respiração profunda. Instrua a pessoa a respirar profundamente de forma lenta, permitindo que o seu corpo relaxe e libere tensão. Isso pode ajudar a reduzir o estresse, fortalecendo o sistema imunológico. Por que respiração profunda? Porque a grande maioria das pessoas não sabem respirar profundamente. Sabe aquela respiração do bebê que vem daqui, ó? Sabe? Que faz aquela... sobe, desce. A pessoa respira... Aí eu... respira fundo. Aí eu, ótimo. Vamos botar a mãozinha e você tem que ensinar ela a respirar profundamente. Você tem que fazer o que a gente está falando hoje o dia inteiro. Fazer com que a pessoa ela volte a ser natural. Porque a gente é meio montada, tá, gente? A gente vai se montando para poder seguir a vida. Ancoragem. Ancoragem é uma coisa muito importante, tá? Porque a pessoa ela aprendeu ao longo da vida dela a ancorar coisas negativas. E a gente tem que começar a ensinar a pessoa a ancorar coisas positivas. E você, inclusive, pode colocar em uma parte do corpo dela só âncoras positivas. E quando ela se sentir mal, ela vai nesse recurso de âncoras positivas. Michel, você não vai ganhar o salário, não, tá? Olha, o Idalino está aí. Metáforas terapêuticas. O cérebro ele entende muito mais facilmente através de metáforas do que você chegar e falar diretamente para essa pessoa. É uma forma que você tem de mandar a mensagem, entendeu? Envelopada para a pessoa. Você manda sob medida e de presente, tá? Toda vez que você usa metáforas, você está mandando sob medida. Agora, só uma coisa, gente. Eu mesmo escrevi um livro de metáforas. Mas, quando você vai mandar uma metáfora, tá? Faz adaptação. Nunca coloca, entendeu? Como está ali. Ali é para você ter uma ideia. Tá? Sempre, sempre, sempre sob medida. Porque, senão, parece que é uma coisa assim, sabe? Que você está falando para alguém que não é para mim. Agora, quando eu sei que é para mim, eu escuto aquilo muito melhor. Michel, fechamos na auto-hipnose, tá? Todo cliente, quando você termina de fazer qualquer trabalho, você vai ensinando técnicas de auto-hipnose. Com as técnicas de auto-hipnose, ele vai guardar isso para o resto da vida, e isso vai ser um recurso inesgotável. Tá? Esse recurso não se esgota. Porque a gente falou de baixa imunológica. Então, eu tratei uma pessoa com a baixa imunológica e eu consegui um bom resultado. Só que na doença é diferente de quando a gente faz psicoterapia. Aquela doença ela pode retornar por outros traumas. Tá? A parte da psicologia médica. Ok? Michel.
E aí eu estou agradecendo a vocês. Alguma pergunta, alguma colocação? Eu adoro trocar informações. Sim. Obrigada, gente. A respiração profunda que você está falando? Ótimo. Só que eu vou falar mais uma coisa. Todo mundo pensa que os nossos clientes são muito inteligentes. Eles não são. Então, às vezes, você está dando uma informação a mais e ele fica assim, aham, aham. Ele assim, o que é essa porcaria de cortisona? Então, a gente tem que falar... mas eu estou te falando, a gente tem que falar muito a linguagem do cliente. Você está entendendo? Se não for a linguagem do cliente, aquilo é jogado fora. E, às vezes, uma pérola dessas excelente que você falou. Aí vamos voltar um pouquinho atrás. Quem te disse que a criança não respira estressada? Quem te disse que, às vezes, a gente tem bebês, de tanto problema que a mãe tem, ele já nasce com alteração da respiração dele? Tá? Ele tem uma respiração mais curta. E outra coisa, né, Márcia? Sim. É biologia. Só para vocês terem uma ideia, o sistema parasimpático, né, que começa a se desenvolver, depois que nascer, ele começa a amadurecer, ele leva 6 meses a 2 anos para amadurecer. E enquanto não amadurece o sistema parasimpático, ele está taquicárdico. Vocês vejam que durante a gestação, a frequência de batimentos cardíacos é 160, 140. É alta. Depois que ele nasce, ele ainda mantém essa frequência e devagarzinho vai caindo à medida que o sistema parasimpático vai desenvolvendo. Só para vocês saberem, nos temas livres, tá, que vocês já estão acesso, eu fiz questão de colocar lá, porque pediram para mim, eu coloquei lá a teoria do Kretschmer, tá certo? Para vocês entenderem bem essa história do condicionamento psicofisiológico. O condicionamento psicofisiológico é fundamental para a gente gerir o estresse. Então, depois, quem tiver, é curtinha, eu acho que é 20 minutos, mas olhem lá para vocês entenderem bem tudo isso que a Márcia estava falando, tá? E é óbvio, a Márcia tem razão. A gente sempre tem que trabalhar com o nível de conhecimento do paciente, de compreensão do paciente. O paciente tem uma compreensão maior, às vezes você, dando uma explicação desta, você vai validar mais. Se é um paciente que não tem, você vai falar isso, vai complicar a cabeça dele. Então, a gente tem que realmente fazer esse tipo de adaptação, né? Deixa só, ela levantou Faça. há muito tempo o dedo para fazer uma pergunta e eu... A Thelminha está aí. Sim, sempre. Sim. Sim. Não necessariamente. Não necessariamente. É importante você saber, para você saber, inclusive, o que você vai fazer com ele. O que você está fazendo, aonde você quer chegar. Porque, um exemplo, eu estou andando. Eu estou andando. Agora, se o meu objetivo é pegar essa bolsa, Tiraram foto. eu tenho que ter o quê? Foco. Certo? Aí é um pouquinho diferente. Tá? A gente aprende para conhecimento, porque é a nossa função, antes de qualquer coisa.
E eu vou te falar uma coisa que, às vezes, vai ter coisas que você vai estudar e tão cedo você não vai usar. Mas você tem aquele conhecimento, porque um dia que aquele tipo de cliente bater no teu consultório, você bate aqui no peito e diz assim, eu domino, eu sei. Sabe? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Sim. Vou te contar uma história legal, sabe qual é? Uma amiga virou para mim e falou assim, Márcia, eu estou emagrecendo porque eu tomei vitamina B12, vitamina B12 ajuda a emagrecer. Fui no meu endócrino. Fulano, ele disse, o que foi? Pode tratando de passar, entendeu? Injeção B12, que ajuda a emagrecer. Ele disse sim, para quem está em baixa de B12. Olha aqui a tua B12. Isso aqui é suicídio se eu passar uma B12 para você. Tua B12 está lá no pico. Aí eu disse, então não pode ser B12? Ele, não tem uma outra? Não tem. Está tudo alto, entendeu? Então, é o que você falou. Não pode colocar a mais, nem ter de menos. Agora, dosar isso, entendeu? Ele sabe, eu vou te falar uma coisa mais forte, sabe qual é, Osmar? Se você volta a fazer auto-hipnose, todos os dias, ele te dá sinal. Sabe aquela pessoa que come muito gelo, fica mastigando gelo? Vocês já viram isso? São normalmente pessoas anêmicas. Então, o organismo ele vai trazendo coisas para você, entendeu? E te dando sinal. Ó, presta atenção. Olha isso. Olha aquilo. Tá? Vai no médico. Tá? Faz não sei o quê. É só a gente voltar para a auto-hipnose. Como uma tarefa. Você não escova o dente todos os dias? Não é isso? Então, você deveria tomar banho todos os dias. Sei que tem gente que não toma, tá? Mas deveria. Então, por que não fazer auto-hipnose todos os dias? Por que fazer meditação? Nós somos hipnoterapeutas, então vamos fazer auto-hipnose. Olha, vou dar uma dica para vocês. Vocês ensinam auto-hipnose para o paciente de vocês, ensinam auto-hipnose e ancoram com técnica de mindfulness. Você entendeu? Porque, olha que interessante. Para você ensinar auto-hipnose para uma pessoa, você precisa de muitas vezes, algumas sessões, você vai começar ensinando a respirar, depois tal. E mindfulness é uma coisa muito simples de ensinar. Por que você abre hoje os trabalhos científicos mundiais só falam de mindfulness e tem pouca hipnose? Mas o mindful é o aqui. Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Não, mas não é isso, O grande problema é que a hipnose, você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma coisa mais intensa, tá? Mindfulness você aprende num curso de final de semana, você aprende a fazer mindfulness, você aprende a fazer meditação. Então é rápida. A prática, você aprende sim, Rosa. Rosa, aprende. 2 anos, né? 2 anos. Quanto foi? Uma fortuna. Não, mas espera um pouquinho. Vocês estão falando para ensinar, vocês estão falando outro nível. Eu estou falando para você treinar o paciente. Não, mas o Mindfulness é um curso. Mindfulness. Não, então, mas é o que eu estou querendo dizer para você. Se você ancora com isso, com esta técnica que está presente aqui agora, da mesma maneira que você pode ancorar com o Ho'oponopono, com outras coisas, muitas vezes você ancora isso com o trabalho que você fez no consultório. É isso que eu estou querendo dizer. A âncora. Eu não estou dizendo. Posso falar uma coisa? Gente, estou colocando isso em cima de pesquisas, tá? Vocês sabem que em cima das pesquisas está tudo sendo contra o Ho'oponopono? Sim, mas eu... Tudo. Por que motivo? O Ho'oponopono, entendeu? Ele pede para você apagar as coisas, tá? Só que conforme você vai apagando, o cérebro vai entendendo isso
E para você começar, entender, a ter esquecimentos e a ter uma série de coisas, porque a informação que você está dando o tempo todinho, apaga. Na verdade, reprime, né? Exato. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, há pouco tempo atrás, eu mandei, eu não sei se... Eu não lembro para quem foi, se está até aqui. Se a pessoa talvez até esteja aqui, eu não lembro. Tá? Eu mandei esse trabalho. Por quê? Porque tem pessoas que fazem essas práticas de meditação muito intensa, de mindfulness muito intensa, e todas essas práticas que a gente chama contemplativas, mesmo a auto-hipnose só contemplativa, lembrando que a auto-hipnose tem aquela que é só relaxamento, que é a auto-hipnose contemplativa, e que tem aquela que é dinâmica de trabalho, onde você vai fazer um trabalho com uma meta em direção a alguma coisa. Bom, essas técnicas contemplativas tem em alguns pacientes, isso foi um trabalho eu mandei para não sei quem daqui. Deve estar aqui ou talvez não esteja, mas talvez até esteja aí, a pessoa vai lembrar. Tem pacientes que começam a ter essas práticas e fazem muito intensamente, e esses pacientes ficam lentificados. Ficam tão lentificados que eles começam a ter problema no trabalho, começam a ter problema de fuga de atenção. É um efeito contrário, é um efeito paradoxal. É um processo paradoxal. Exatamente a esquiva. Então, fala, Célia. Vocês estão falando, porque para mim a auto-hipnose é um estado que está dentro de tudo isso que vocês estão dizendo aí, da meditação. Para você meditar, você tem que entrar em auto-hipnose. Sim. É o estado de auto-hipnose. Tudo isso é o estado de Isso, sim, auto-hipnose. sério. Agora, Mas, o que Célia, você a vai auto-hipnose- colocar- Vai virar uma briga aqui, Célia. A Vai virar uma auto-hipnose, briga. ela tem um foco. Mas o que você vai colocar em cima, aí você vai chamar de outra coisa. É o isso, aquilo. É o que você vai colocar em cima, mas a base de tudo é a auto-hipnose. Sim. É aquele estado que eu estava falando lá, que eu falei de manhã. Mas, Célia, o que eu estou voltando é o seguinte. É o seguinte, nós somos hipnoterapeutas. Nós somos hipnoterapeutas. E a gente acaba usando meditação, Ho'oponopono e uma série de coisas. Por que não usar a auto-hipnose? Que é aquilo que a gente ensina. Você pode usar esse nome realmente, essa palavra, esse termo. É um estado que o indivíduo está Sim. Sim. Agora, dali, o que ele vai fazer, desenvolver mais adiante, entendeu? Se ele vai se transportar lá no céu, ele vai se transportar para o mal, vai se transportar, ou vai começar a dar mensagens positivas ou negativas. Célia. A coisa fica muito solta, olha, Célia. Não, mas deixa eu falar, Célia. Eu publiquei, Muito eu acho que solta. cadê o Cabral? Tá aí? Cadê Tá o ali, ó. Cabral. Está em pé ainda. Foi Cabral, vem aqui. Foi Você, na revista. você não descobriu o Brasil, Peraí, mas vem cá, Cabral. Não, deixa eu falar uma coisa. Cabral, foi na revista. Olha a cara do Cabral. Você não Cabral, descobriu o foi Brasil, na mas vem pra revista. cá. Cabral, foi na revista que eu publiquei? Não, foi na revista que eu publiquei. Na revista lá da Pan-Americana que eu publiquei. Sobre auto-hipnose, reflexões sobre auto-hipnose. Sim, eu sei. Olha, eu fiz um trabalho, eu estudei muito, eu fui ler muito. Por quê? Porque esta briga de mindfulness, de meditação, de auto-hipnose, tá certo? Essa briga existem muitas controvérsias. E a gente termina caindo numa coisa que é conceitual. Então, sim, mas veja bem, esse é um detalhe. O problema é a meta, é a técnica, é a intenção. Existe, você falou, tem estado, tem processo, tem estado, tem processo, tem fisiologia. A fisiologia pode ser a mesma, o estado pode ser semelhante, porque não necessariamente é o mesmo. Por exemplo, em auto-hipnose dinâmica, você está dando um trabalho. Se você faz um eletroencefalograma de um paciente, se você colocou ele em auto-hipnose, para ele se imaginar correndo, a fisiologia dele é completamente diferente do que se ele se imaginar relaxado numa, sabe, flutuando numa nuvem, por exemplo. Sim, Eu sei, Célia, mas o que eu estou falando, né? Célia, preste atenção, eu não estou falando nada disso. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, ela é minha cliente, eu estou ensinando auto-hipnose para ela. Tá? Aí ela, Márcia, o que você faz para relaxar? Ho'oponopono.
Quer dizer, eu ensino uma coisa, mas eu não faço essa coisa, é estado alterado de consciência. Sim, mas por que não falar o trabalho que nós fazemos? Por que não fortalecer? Porque quanto mais a gente abre, entendeu? As pessoas começam, não valorizam tanto, certo? Então, vamos trabalhar com hipnose. Bom, gente, fale. Nós vamos ter tempo para discutir. Deixa o Cabral falar e a gente... Olha só, gente. Lá no interior... Olha os dois. Você gostou? Olha aqui, Cabral. Eles vieram bem ericksonianos. O berinjela com a berinjela. Nós viemos ericksonianos, né? Não, mas ele gostava, era de roxo. Roxo. Porque ele era daltônico, né? Bom, gente, olha só, eu nem sei o que vim fazer aqui, né? A personal me chamou, minha aula é amanhã. Ela já deu o spoiler da minha aula de amanhã, então já vai ficar mais fácil, né? Um amigo ajuda o... A gente, às vezes, fica brigando por bobagens. E tudo nós temos que pensar uma coisa muito séria. Tudo existe uma coisa chamada marketing, dinheiro. A hipnose foi desenvolvida. Quem foi o maior hipnólogo do mundo? Não, quem foi o maior hipnólogo do mundo? Quem foi? Jesus. Não, Pavlov. Jesus é outro sistema, é outro sistema. É uma hipnose já espiritualizada. Vou esquecer isso. Pavlov foi o cara que mais criou reflexos condicionados, que é hoje a base da PNL e é a base da TCC. Sim. Tudo. Aí a pessoa muda. Agora eu faço PNL. Acabou a hipnose clássica. Agora eu faço TCC. Se não entender reflexologia, dança. Mas se entender, vai fazer PNL e TCC com muito mais autoridade. Mas aí se faz essas mudanças de nomenclaturas para ganhar dinheiro. Aí quando vem para os Estados Unidos... Mas o próprio Bandler não disse que copiou o Erickson? Sim, copiou. Quando o Erickson faz a hipnose ericksoniana por um defeito físico que teve pólio, o Erickson não criou a hipnose ericksoniana por querer, não. Pela deficiência dele física, que começou a fazer submodalidades. Exato. E aí, começou com clássica, que aprendeu com Clark Hull. Ninguém sabe, um alemão, ele fazia classe no primeiro, quem estuda Erickson, os meus tapes, que eu tive a oportunidade de ver, 25 tapes dentro do Peramar, de Richeport, que foi aluna dele, que veio fazer doutorado com o Rio de Janeiro com o Davi Ackstein. Eu vi os tapes, os primeiros dele era tudo hipnose clássica. Depois que ele começou a ter dificuldades, começou a criar submodalidades. Aí, como Erickson é americano, a hipnose explodiu pelo mundo inteiro. Entendeu o que é o marketing, o que é o poder do dinheiro? Pavlov é russo, no meu tempo de criança. Comunistas comem criancinhas. E a hipnose não foi. Então, hoje se conhece a hipnose ericksoniana e não se conhece o fundamento, que é clássico. Agora, uma ajuda a outra. Quem sabe as duas, como eu sei as duas, tem muito mais chances de fazer um processo completo do que quem só sabe uma. Quem vai ficar só, você pode entrar no transe aqui agora, para quem é indeciso, vai dançar, porque o indeciso tem que falar assim, fecha os olhos, durma. O cara é indeciso. Você escolhe entrar em transe agora ou depois. Alguém já viu o Detetive Monk, a série? Já. Vai falar para o Monk, você quer entrar em hipnose agora ou depois? Ele vai ficar doido. E vai deixar alucinado. A gente doido. E vai deixar a gente doido. Porque não sabe decidir entre duas coisas. Meditação. Séria está certíssima. Tudo começa pela hipnose, estado de relaxamento. Certo? Depois, é o seguinte, a meditação, tem a meditação cristã, a budista, a shintoísta. Fui pelo mundo inteiro pesquisando estudo e fazendo técnicas nos mosteiros. Eu tenho a prática da meditação em todos os mosteiros de várias meditações. Aí vem o Kabat-Zinn, que foi lá para o Nepal para aprender meditação budista, da plena atenção, tira o nome, desculpe,
Rosa, vai ficar chateada comigo. Tira o nome de meditação budista e bota mindfulness. Aí explodiu. Agora é chique. Não agora é meditação científica. Meditação budista. Então, a gente tem que saber as origens para saber que a meditação funciona em qualquer tipo, dependendo da pessoa. Cada pessoa tem que ser adaptada a cada tipo de meditação e a cada tipo de hipnose. É isso. Sim, sim. Meditação se chama meditação. Tanto faz, sabe, se é mindfulness, se é do shantoísmo ou outro. Não, não é assim. É o modismo, é o senso comum que vai, de novo, utilizando o quê? De uma forma errônea, aí faz assim, qualquer cursinho de meia hora, fim de semana, etc. E aí sai fazendo barbaridades, assim como a questão da hipnose que nós estamos falando. Sim. Entende? Então a questão era outra. Eu concordo plenamente com você. Só faço com o final de Eu semana entendi, sai essa nova. semana, o paciente chegou e falou, essa semana o paciente falou, tive uma crise de pânico, saí do trabalho, aí pus no carro uma meditação, me dirigi e falei, pelo amor de Deus. Carro mais com carro, não sabe o que bateu. Então, assim, as pessoas estão fazendo isso, sabe? Vai dirigir com meditação, quando nunca. Então tem essas coisas. Mas, Rosa, isso tudo acontece porque a gente também não é claro com o cliente. Exato. A gente tem que ser claro. Né? Nós já entramos, vocês têm só 15 minutos de comer. Que comer nada, que isso? Comer. Gente, vocês vão ter 15 minutos. Foi o ato falho. 15 minutos de prazer.